Fala pessoal, beleza? Bom, vamos aí às resoluções dos exercícios então. Espero que todos tenham tentado fazer, espero que tenham conseguido fazer também, né? E se não conseguiu, vamos agora tirar as dúvidas de vocês então. Espero que consigam tirar todas as dúvidas que tenham surgido aí nos exercícios. Então vocês viram que nos exercícios tem como a gente aplicar os dois métodos que nós aprendemos, tanto o linear quanto os não lineares, tá? Então vamos ao primeiro exercício aqui, que é calcular o desvio padrão do perímetro e da área. Então nós temos que calcular duas coisas, o desvio padrão do perímetro e da área de um círculo de raio 10 mais ou menos 0,030, tá? Aqui não é 10.000, tá? É 10. Essa casa aqui decimal 3 é porque é para acompanhar as três casas decimais para ficar igual só apenas, tá? Mas é 10,000. Então, de raio 10 metros, mais ou menos 0,030 metros. Se tem mais ou menos, então nós estamos falando do desvio padrão, correto? Bom, aqui então no nosso exercício, nós podemos ver que nós temos então um raio, né, que ele é 10 metros, e o seu desvio padrão, que é igual a mais ou menos 0,30 metros. E eu quero saber o perímetro e a área. Então, primeiramente a gente tem que aplicar o nosso modelo funcional. Nós sabemos que a fórmula do perímetro, a equação do perímetro para um círculo é 2πr. E da área, πr ao quadrado. Beleza? Então, o nosso modelo funcional é simples. 2πr vai ser igual a 2 vezes π vezes 10, né? Então, nós aplicando na calculadora 2 vezes π vezes 10 vai ser igual, então, a 62,83, aproximadamente 832 metros, né? Só que isso o exercício não estava pedindo, né? O exercício estava pedindo somente o meu desvio padrão. Estou aplicando meu modelo funcional aqui, só para que eu possa estar enxergando. E o outro, πr ao quadrado, né? Π vezes 10 ao quadrado. Então, aqui ficaria π vezes 10 ao quadrado, que vai dar, então, 314,160 aproximadamente, né? Então, nós temos tanto o nosso perímetro quanto a nossa área, a formulação. Extremamente importante a gente começar com o nosso modelo funcional, por quê? Porque a gente só vai conseguir montar o nosso modelo estocástico, que são as matrizes dos coeficientes e a matriz jacobiana, olhando para o meu modelo funcional. Então, sem o meu modelo funcional, eu não consigo montar eles, tá? Então, vamos lá, vamos montar. Nós temos dois jeitos de fazer esse exercício. Nós podemos fazer esse exercício separadamente, primeiro para o perímetro, depois para a área, como a gente pode fazer ele tudo junto também, tá? Vou explicar dos dois modos para vocês. Mas, de qualquer modo, se eu for utilizar qualquer um deles aqui, né, eu vou precisar calcular minha matriz jacobiana. Beleza? Já vou explicar o porquê. Bom, primeiro vamos ao caso 1, modelo estocástico 1, que eu vou fazer separadamente as minhas duas incógnitas, que é a do perímetro e da área. O primeiro exercício, se eu for fazer ele somente separadamente aqui, somente utilizando o perímetro, então eu vou estar utilizando um modelo linear. Por quê? Quais são as minhas variáveis aqui na fórmula do perímetro? É só o π, ou é só o raio, perdão. Só o raio, porque o π e o 2 eles são constantes. Então eu não estou tendo nenhuma função trigonométrica, não estou tendo nenhuma função exponencial, divisão, né? Nem nada com a minha variável. Ela está simplesmente multiplicando duas constantes. Então ela é uma função linear. Tá? Se é uma função linear, eu vou estar utilizando a matriz dos coeficientes. Tá? E como que eu monto ela? Primeiramente, quantas equações eu tenho e quantas variáveis eu tenho. Neste caso aqui, para montar ela, eu tenho uma única equação, que é a do perímetro, e eu tenho uma única variável, que é o raio. Então, ele vai ser uma 1 por 1. Né? Aqui eu vou ter, então... Aqui eu vou ter, então, a fórmula do perímetro, e aqui vai ser o meu raio. E aí eu pergunto lá, né? Na minha fórmula aqui do perímetro, né?
na minha equação do perímetro, o que é que está multiplicando o R? O 2π, certo? Então aqui ele vai ficar 2π. Então vamos montar ele primeiro, esquece o resto aqui, tá? 2π. Então, montando aqui, nós vamos ter o quê? A nossa matriz G, que é 2π. A MVC do raio, que na verdade é a nossa matriz de variância e covariância, mas como nós só temos uma única variável, ela não vai ter covariância de qualquer jeito, né? Então só vai ser a variância. Aqui nós temos o desvio padrão, que é 0.03. Eu sei que isso aqui é o desvio padrão porque lá no exercício isso aqui estava como mais ou menos. Então aqui eu vou colocar 0,03 ao quadrado. E vou estar multiplicando pelo meu G transposto, como ele é uma 1 por 1 mesmo, não vai modificar nada. Vai continuar 2π. Né? Eu posso estar multiplicando direto, porque vai fazer essa vezes essa, depois vezes essa, mas só para manter do jeito que a gente estava fazendo, né? 2π vezes 0,03 ao quadrado, então 2π vezes 0,03 ao quadrado é igual, então, né, a aproximadamente aí, né, 0,00056548, né? Então nós vamos colocar aqui, né, que o resultado dessa multiplicação saiu 0,0355, né? Opa, perdão. O que era aqui mesmo? Era 0, deixa eu tirar aqui, tá? É 0,12565 aproximadamente, tá? Para vocês olharem aí. Que multiplica então 2π. Então isso daqui multiplicado por 2π, ele vai ser igual a 0,0355, né? 0,0355 aproximadamente. Isso daqui é a minha variância. Se eu tirar o desvio padrão dele, ele vai ser 0,188 ou 0,1885, né? Então 0,1885 metros, tá? Se eu for fazer isso daqui agora para a área, né, eu vou ter que calcular a minha matriz jacobiana. A minha matriz jacobiana aqui, eu tenho que ver aqui, ó, quantas equações eu tenho? Uma equação, que é a da área. Quantas variáveis eu tenho? Uma, que é o R. E aqui, por que eu tenho que utilizar o D? Porque eu estou utilizando a fórmula da área, onde eu tenho πr ao quadrado, que é a mesma coisa que R vezes R. Então, significa que a minha variável ela está utilizando uma multiplicação, né? Que é um expoente aqui. Então, ele não é linear, ela é uma não linear. Se for não linear, eu tenho que fazer a derivada dela, né? Então, aqui eu tenho que fazer qual que é a derivada, né, na equação da área em relação ao R, né? Isso daqui vai ser igual ao que, então? Lembra do πr ao quadrado que eu fiz a derivada do x ao quadrado? Tomba o 2 aqui na frente e aqui faz menos 1. Então, vai ficar 2πr elevado a 1. Então, que é igual a 2πr, tá? Então, aqui vai entrar como 2πr, que multiplica o 0,03 ao quadrado, que multiplica 2πr. Beleza?
Essa multiplicação, então, aqui, ela vai ser 2 vezes π vezes o R, né, que é 10. Tá? Não saiu o π aqui. Isso. 2πr vezes 0,03 ao quadrado. Né? Então, vai dar 0,0565. Então, vai dar 0,05655 aproximadamente, né? E isso daqui que vai multiplicar, poderia multiplicar tudo direto já também, tá? Então, vai ser este valor que multiplica 2π, né? R. Que vai dar, então, 3,553. 3,553. E isso é a variância. Se eu quiser o desvio padrão, então, né, eu vou tirar a raiz desse valor, 1,885. 1,885 metros quadrados. Beleza? Essa seria a resposta do exercício, então. Qual que é o desvio padrão do perímetro? 0,188. O desvio padrão da área, 1,885. E como que eu vou fazer tudo junto, então? Bom, se eu quisesse fazer tudo junto aqui, né, como que eu iria fazer? Primeiro eu ia ter que colocar o meu D. Quantas equações eu tenho tudo junto? 2. Então, vai ser uma 2. E quantas variáveis? Uma, que eu só tenho R. Uma 2 por 1. Então, aqui ficaria 2, né? Duas linhas por uma coluna. Aqui ficaria a fórmula do perímetro, a fórmula da área e o R. Só que aí, o perímetro ele é linear. Porém, como eu estou utilizando os dois juntos e um é não linear, eu tenho que fazer tudo pelo não linear. Então, eu olho para a minha fórmula do P e pergunto aqui, qual que é a derivada de R nessa fórmula? Se o R está sozinho, iria tombar o 1 multiplicando, e se ia ficar 1 menos 1, daria 0. R elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, ia ficar 1 vezes 2π vezes 1, que é 2π, né? Então, a derivada aqui vai ser 2π. E a derivada da área a gente já fez, né? Derivada de πr ao quadrado vai ser 2πr. Então, aqui, 2πr. Então, montando aqui, ó, iria ficar 2π, 2πr, que multiplica uma 1 por 1, que é o 0,03 ao quadrado, que multiplica a transposta, que é 2π, 2πr, tá? Aqui eu iria fazer esta multiplicação, que ficaria, se ele é uma 2 por 1, multiplicando uma 1 por 1, vai sair uma 2 por 1 de novo aqui, né? Então, 2π vezes 0,03 ao quadrado vai dar aproximadamente aqui 5,655 vezes 10 a menos 3. E 2πr vezes 0,03 vai dar aproximadamente 0,05655. E isso daqui que vai multiplicar, então, 2π, 2πr. Aqui, como eu tenho uma 2 por 1 e uma 1 por 2, o resultado final vai ser uma 2 por 2. Onde o primeiro elemento é a primeira coluna, a primeira linha, vezes a primeira coluna. Então, 5,655 vezes 10 a menos 3 multiplicado por 2π vai dar aproximadamente 0,0355. A mesma coisa que deu aqui, ó. Tá vendo? Como eu comecei sendo perímetro e a área, o meu primeiro elemento aqui da matriz de variância e covariância vai ser a variância do perímetro. E aqui vai ser a variância da área. Então, aqui vai ser perímetro, área, né? Perímetro, área. Variância do perímetro, covariância entre a perímetro e a área. Aqui a covariância entre a área e o perímetro, variância
da área. Esse aqui vai ser este valor, linha 1, vezes coluna 2. Então, 5,655 vezes 10 a menos 3 vezes 2πr, tá? Que vai dar 0,355. Este valor aqui eu sei que tem que dar igual a este, né? Então, vai ser a segunda linha vezes a primeira coluna, 0,05655 vezes 2π, que vai dar 0,355 aproximadamente. E este valor, que é a segunda linha vezes a segunda coluna, né? Multiplicando eles, 0,05655 vezes 2πr, vai dar 3,553 aproximadamente, que é a mesma coisa, tá? Aí é só tirar a raiz desse valor e deste valor, também iríamos chegar no resultado. Tá ok? Né? Então, como nós podemos ver aqui, os mesmos valores e aqui os mesmos valores chegando. Aqui nós fazemos tudo junto e aqui fazemos separado. Beleza? Vamos para o exercício número 2, então. Bom, o exercício número 2, ele já é um pouquinho mais complexo, né? Então, aqui está falando que a figura abaixo mostra a área de uma figura, onde todos os ângulos são perfeitamente retos. Então, eu tenho um retângulo aqui, né? Vários retângulos. A partir das informações fornecidas, que são essas daqui, calcular a área do retângulo formado pelos vértices ABGH e sua variância. Então, eu quero a área, né? Eu quero a área deste retângulo aqui, ó, né? Deste aqui, ó, ABGH. Então, eu quero esta área aqui, né? E a sua variância. Então, o que nós sabemos aqui? Nós sabemos que este espaço aqui, ele vale 2 centímetros. E nós sabemos que este espaço aqui vale 7 centímetros, né? Nós sabemos que este espaço aqui, ele equivale a 3 centímetros e esse daqui equivale a 1 centímetro. Então, eu poderia simplesmente falar assim, qual que é o vértice, né? Qual que é, então, a área? A área, então, vai ser esse espaço aqui. Na verdade, 7 é tudo, né? Esse espaço aqui eu sei que vai ser 7, que é tudo, menos 2, né? Então, aqui eu sei que é 5 e aqui eu sei que é 4. Pronto. A área dele, 5 vezes 4, eu sei que é 20 centímetros quadrados aqui. Porém, quando eu for fazer a variância, eu não posso fazer a variância em cima de um número. Eu tenho que fazer a variância em cima do seu modelo funcional. E é isso que nós vamos ver agora, então. Tá? Bem, vamos lá aqui, então. Né? Como eu mostrei para vocês, nós temos aqui, então, um retângulo, né? ABGH é o que nós queremos. Nós queremos saber a área deste retângulo aqui. Né? O que nós temos? Nós temos que esse comprimento total ele é x1, foi medido várias vezes e teve lá a sua medida de 7 centímetros, mais ou menos 2 centímetros, porque está falando lá no exercício que as variâncias são 2 e as covariâncias são 1. Né? O x2, que é esse espacinho pequenininho aqui, ele equivale a 2 centímetros, mais ou menos 2 centímetros também. Né? Então, o meu erro de medida era 2 centímetros. Este espaço aqui, ele equivale a 3 centímetros, mais ou menos 2. E aqui ele também equivale a 1 centímetro, mais ou menos 2. Lembrando que ele fala que as variâncias equivalem a 2 e as covariâncias são 1. Então, analisando a minha matriz de variância e covariância de y, como que eu vou montar ela? Quantas variáveis eu tenho? Eu tenho 4 variáveis. Se eu tenho 4 variáveis, a minha matriz de variância e covariância vai ser sempre o tamanho das minhas variáveis. Então, ela vai ser uma 4×4. Onde a primeira linha eu vou colocar x1, a segunda x2, a terceira y1 e a terceira y2. A primeira coluna x1, a segunda coluna x2, a terceira coluna y1, a quarta coluna y2. Então, aqui o primeiro elemento, x1 com x1, variância de x1. Variância de x1 com x2, covariância de x1 e x2, covariância entre x1 e y1, covariância entre x1 e y2.
covariância entre x2 e y1. Então, tá vendo? Covariância de x2 e x1 é a mesma coisa que a covariância de x1 e x2. A covariância de y1, x1 é a mesma coisa que a covariância de x1 e y1. A covariância de y2, x1, sempre a primeira linha, depois a coluna para montar. De y2, x1 é a mesma coisa, por isso que ela é simétrica, entendeu? Então, os valores que estão aqui em cima vão ser iguais aos que estão aqui embaixo. A única coisa que vai variar é a variância aqui, tá? Então, nós temos aqui as variâncias, que vão ser todas 2 na diagonal principal, e a diagonal secundária, na verdade, todo o resto do elemento da matriz vai ser igual a 1, tá? Então, já a gente vai montar ela. Para começar a resolver, vamos montar o nosso modelo funcional. O nosso modelo funcional aqui é área igual a base vezes altura, porque eu quero saber a área de um retângulo. A área é igual a base vezes altura, então nós temos que a área é igual a base, né? A nossa base, que é x1 menos x2, o maior menos o menor aqui, é o que sobrou, x1 menos x2, e a nossa altura, ela vai ser tudo isso daqui, né? Que é o y2 mais o y1, né? Ou y1 mais y2, não vai influenciar aqui. Esse aqui influencia se trocar, esse aqui não. Então, fazendo aqui o desmembramento desses membros aqui, nós temos o que? x1, y1 mais x1, y2 menos x2, y1 e menos x2, y2, tá? Isso daqui eu sei que é 20 centímetros quadrados. Então, a área é 20 centímetros quadrados, tá? Porque aqui é só, eu posso mudar. Eu deixei desse jeito aqui, né? Por que você não deixou desse jeito aqui, professor? Porque desse jeito aqui vai ser mais fácil de vocês enxergarem as derivadas depois, tá? Ah, eu vou ter que derivar? Claro que sim. Por quê? Porque eu tenho multiplicações de variáveis, tá? Então, eu tenho a soma, mas eu tenho a multiplicação entre as variáveis. Y e x1, eles são variáveis, né? Então, aqui eu tenho 4 variáveis, beleza? Então, o meu modelo funcional ele fica nesse sentido aqui, com a multiplicação da base vezes a altura, deixando somente com as minhas incógnitas. É a partir disso daqui que eu vou montar o meu modelo estocástico. E vocês vão ver nos outros exercícios também que isso vai ter esta relação, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou montar o meu modelo funcional, né? Então, agora aqui eu vou montar o meu modelo funcional. Meu modelo estocástico, perdão. Modelo funcional a gente já montou. O modelo estocástico, então, a gente vai seguir o não linear, onde a variância, a matriz de variância e covariância da minha área que eu quero saber, ele vai ser igual a minha matriz de matriz de variância e covariância de x e y, né? E a minha matriz jacobiana, tá? Para montar a matriz jacobiana, vamos lá. Quantas equações eu tenho? Uma, que é da área. Quantas variáveis eu tenho? 4. x1, x2, y1 e y2. Então, eu tenho 4 variáveis. Então, significa que eu vou ter uma matriz 1 por 4, certo? Uma única linha que é da fórmula da área, da equação da área, que a gente acabou de encontrar ela aqui, né? E as colunas são as minhas variáveis, x1, x2, y1 e y2. Então, nós vamos começar aqui, né, perguntando sobre as derivadas de cada variável dessa. Então, na minha variável x1, né, eu vou ter que fazer, então, aqui, eu vou ter que derivar a minha área em relação a x1, derivar a minha área em relação a x2, derivar a minha área em relação a y1 e derivar a minha área em relação a y2, tá? Então, qual que é a derivada disso daqui em relação a x1? Então, vamos fazendo por partes aqui. Derivando x1 vezes y1, a derivada dele mesmo é igual a 1, certo? Porque o 1 vai cair, vai sobrar 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, vai sobrar o que está multiplicando, y1. Aí, o resto aqui não entra, porque só eu faço a multiplicação. Então, daqui vai sobrar y1. Então, coloco aqui y1. Vou aqui somar, né? O que sobra aqui do x1 e y2?
o y2, porque o y1 derivado em relação a x1, né, o x1 em relação a x1, ele vai ficar 1. Então, sobra y2. Aqui tem x1? Não. Então, aqui fica 0. Tá? A derivada de x1 não existe isso daqui, então é 0. E aqui também não tem x1, então esse elemento também é 0. Tá? Então, ficaria y1 mais y2 mais 0 mais 0. Agora eu vou derivar isso aqui em relação a x2. Este primeiro elemento não contém o x2, então fica 0. Este segundo elemento não contém o x2, então também fica 0. Aqui contém o x2, então vai sobrar o quê? O menos y1. Então, vai colocar aqui menos y1. E esse daqui também, o x2, vai sobrar o menos y2, porque a derivada em relação a x2 vai ser 1. Então, menos y2. Em relação a y1, né, nós vamos chegar aqui, o que vai sobrar? O x1. Esse daqui não tem y1, fica 0. Aqui tem o y1, vai sobrar o x2. Então, x1 menos x2. Aqui não tem o y1, fica 0. Em relação ao y2, né, vamos lá novamente. Tem y2 aqui? Não. Então, fica 0. Tem y2 aqui? Tem. O que sobra? O que está multiplicando ele? O x1. Né? Lembrando que é a derivada disso daqui pelo y2. A derivada disso daqui tem y2? Não. Então, fica 0. E aqui tem, acompanha o menos x2, então menos x2. Então, o meu d ele ficou desse jeito. y1 mais y2, menos y1 menos y2, x1 menos x2 e x1 menos x2. Como eu tenho os valores deles, agora é só eu substituir. Né? Então, só substituir aqui que eu vou ter y1 é 1, y2 é 3, então vai ser igual a 4. Menos 1 com menos 3, menos 4. x1 menos x2, 5. E x1 menos x2, 5. Pronto, eu tenho o meu vetor D. Tá? E como que eu vou montar aqui agora a MVC, né, de x e y? O primeiro elemento, como nós vimos aqui em cima, vai ser a variância de x1. Então, a variância de x1 vai ser igual a 2. Né? A covariância, que é o restante da linha, vai ser tudo 1. Tá? Então, a covariância vai ser 1, 1 e 1. Bom, pessoal, deu um probleminha aqui. Eu continuei falando e o vídeo tinha parado de gravar, tá? Mas só para vocês entenderem que a montagem da minha matriz de variância e covariância aqui, eu sei que a variância são vai ser a diagonal principal e as covariâncias vão ser tudo 1, né? Então, como nós vimos aqui, ó, né? Nós vimos aqui que na diagonal principal vão ser as variâncias e todas as outras vão ser covariâncias. Então, aqui vai ser 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1 e 1, 1, 1, 2, tá? Porque as variâncias são 2 e as covariâncias são 1, né? Então, como eu estou fazendo aqui, a minha MVC, eu tenho 4 variáveis, né? Então, se eu tenho 4 variáveis, ela vai ser uma 4 por 4, onde a diagonal principal vai equivaler às minhas variâncias e o restante às covariâncias. Beleza? Então, aqui, dando continuidade aqui no exercício, nós temos, então, o D e nós temos a nossa matriz. Nós temos a nossa matriz D e a nossa matriz de variância e covariância. Então, nós podemos preencher aqui agora já. Então, aqui a nossa matriz D, né? Porque aqui vai ser D, a MVC de x e y e o D transposto. Então, nós temos que aqui é 4, menos 4, 5 e 5, 2, 1, 1, 1, né? Aqui eu tenho 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 4, menos 4, 5 e 5.
Beleza? Bom, então fazendo essa multiplicação aqui agora, nós temos uma matriz aqui, um vetor aqui que ele é 1 por 4, que multiplica com 4 por 4, que multiplica com 4 por 1. Né? O resultado final vai ser uma 1 por 1. Mas a primeira multiplicação é uma 1 por 4 por uma 4 por 1. Então, eu vou ter aqui a primeira linha vezes a primeira coluna. Então, 4 vezes 2, 8, menos 4, mais 5, mais 5. Porque é 4 vezes 2, mais, menos 4 vezes 1, mais 5 vezes 1, mais 5 vezes 1. Então, 4 vezes 2, que é 8. 8 menos 4, 4. 4 mais 5, né? 9. 9 mais 5, 14. Agora, segundo elemento é o 1, 2, né? Porque é 1, 2. Então, linha 1, coluna 2. Então, vai ser 4 menos 8 mais 5 mais 5, tá? E isso vai dar, então, 6. Que vai ser 4 vezes 1, né? Menos 4 vezes 2, mais 5 vezes 1, mais 5 vezes 1. Agora, este outro elemento vai ser a linha 1, coluna 3. Então, vai ser 4 menos 4 mais 10 mais 5. Isso vai dar 15. E aqui é a mesma coisa. Uma linha, última coluna. Então, 4 menos 4 mais 5 mais 10, que vai dar 15. Que multiplica 4 menos 4, 5 e 5. Então, vai ser 4 vezes 14 menos 6 vezes 4 mais 15 vezes 5 mais 15 vezes 5. E isso daqui vai dar, vamos fazer junto aqui para vocês verem, 14 vezes 4 menos 6 vezes 4, né? Mais 15 vezes 5 mais 15 vezes 5. Isso daqui dá, então, 182. A minha variância deu 182, né? Aqui no caso da área, né? 182 a variância. Vou tirar a raiz dela aqui, ó. Beleza? 13,5 seria o meu desvio padrão. 13,5 centímetros quadrados, tá bom? Mas se por acaso eu pedir a variância, né? Se eu pedir a variância, 182. Desvio padrão, 13,5. Beleza, pessoal? Então, vamos aí para o próximo exercício. Bom, aqui só lembrando que eu pedi a calcular a área e a sua variância, né? Então, por isso que a variância lá, a resposta era 182, tá bom? Vamos lá, terceiro exercício. O terceiro exercício, ele tem uma caixa, um tanque, né? Onde ele tem um comprimento, ele tem uma largura e uma altura, né? Então, eu tenho um comprimento, a largura e a altura, e eu quero saber o volume, né? E o desvio padrão do volume. Bem, então, nós temos que... aqui nós temos o comprimento, que equivale a 40 metros, mais ou menos 0,05 metros. Então, eu tenho o meu desvio padrão aqui. Eu tenho o comprimento dele, né? Na verdade, a largura dele aqui, que é de 20 metros, mais ou menos 0,03 metros, que é o desvio padrão. E a altura desse tanque, que é 15 metros, mais ou menos 0,02. Quero saber o volume e a variância dele, né? O desvio padrão do tanque aqui. Então, pessoal, primeiramente começamos com o nosso modelo funcional, onde o volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura, multiplicando aqui 40 vezes 20 vezes 15, está tudo na mesma unidade, não preciso transformar nada, 12.000 metros cúbicos, né? Já aqui no caso do meu modelo estocástico, eu vou ter então, né? Aqui no meu modelo estocástico, eu vou montar aqui. Vou montar aqui para vocês. Então, o meu modelo estocástico aqui, eu tenho o quê? Eu vou ter, novamente, uma equação não linear, né? Porque a fórmula do volume, C vezes P vezes H. Isso significa que eu estou multiplicando as minhas variáveis. Multiplicando as minhas variáveis, eu tenho um modelo não linear, certo?
Então, aqui quantas equações eu tenho? Eu tenho, então, uma única equação, que é o do volume. Quantas variáveis? 3 variáveis. Então, eu vou ter um vetor 1 por 3, né? Então, aqui eu tenho um vetor 1 por 3. O meu volume, então, ele é minha equação. Então, ele é minha linha. Eu tenho três variáveis. O comprimento, a largura e a altura. Tá? No caso, a largura seria a profundidade, né? E a altura. Então, pessoal, eu vou perguntar novamente. Eu tenho a fórmula aqui, que é igual a C vezes P vezes H, né? Então, eu pergunto aqui novamente. Aqui eu pergunto novamente, né? Na minha equação aqui, qual que é a derivada do C? Derivando o C aqui, como ele não está elevado a nada, ele some. Então, sobra o P e o H. P vezes o H, né? Qual que é a derivada do P nessa minha equação? Então, eu vou derivar o meu volume em relação ao meu P, né? Que é a profundidade. Como ele não está elevado a nada, ele some. Sobra o C e o H. C vezes H. E a minha altura, derivando aqui em relação aqui, o volume derivando em relação à altura, como não está elevado a nada, ele some, só sobra o que está multiplicando ele. O C vezes o P. Tá? Então, aqui a gente consegue montar o nosso vetor D, que eu vou fazer P vezes H, né? Lembrando aqui os valores, ó, 40, 20, 15. Então, 20 vezes 15, 300. Né? C vezes H, então eu vou fazer 40 vezes 15, 600. E aqui sobrando o C vezes o P, o 40 vezes 20, 800. Então, vou repetir eles aqui, 300, 600 e 800. Aqui, 300, 600 e 800. Aqui falta montar a MVC. A MVC é das minhas 3 variáveis. Se eu tenho 3 variáveis, eu vou ter uma MVC 3 por 3. Tá? Onde aqui eu tenho o C a primeira linha, o P a segunda linha, o H a terceira linha, o C a primeira linha, o C primeira coluna, o P segunda coluna, o H terceira coluna, o C primeira linha, o P segunda linha, o H terceira linha, né? Sendo que C com C, C ao quadrado, é a minha variância. Então, eu vou olhar aqui o meu desvio padrão dele, que é 0,05, e vou elevar ao quadrado. Então, 0,05 ao quadrado. Não tenho covariâncias, então é 0, 0. Não tenho covariância, 0. Opa, variância eu tenho, que é o meu desvio padrão ao quadrado, que no caso do P é 0,03 ao quadrado. Não tenho covariância. Não tenho covariância, não tenho covariância, então eu vou ter a variância de H, que é 0,02 ao quadrado. Tá? Se por um acaso eu derivei em relação a C, a P e a H, eu vou ter que colocar nessa ordem. A primeira linha o C, a segunda linha o P, a terceira linha o H. Se eu trocar as minhas variáveis aqui, eu também vou ter que trocar aqui. Tá? Então, eu vou ter que seguir, né, esta sequência. Beleza? Então, aqui ele vai ficar 0,05 ao quadrado, 0, 0, 0 aqui, 0,03 ao quadrado, 0, 0, 0 e 0,02 ao quadrado. Eu tenho 1 por 3 que multiplica uma 3 por 3. Então, vai sair uma 1 por 3 também. Uma 1 por 3 e aqui vai ser uma 3 por 1. Ao final, vai sair uma 1 por 1. Então, aqui eu vou fazer primeira linha, primeira coluna. 300 vezes 0,05 vai dar 0,75. Primeira linha vezes segunda coluna. Esse eu só falei aqui porque o restante é zero, tá? Então, vai ser 300 vezes 0, mais 600 vezes 0,03 ao quadrado, mais 800 vezes 0. Então, a mesma coisa que fazer direto. 600 vezes 0,03 ao quadrado, que vai dar 0,54. E aqui a mesma coisa, primeira linha, terceira coluna.
0, 0 e 800 vezes 0,02 ao quadrado, que dá 0,32, tá? E aí agora é só multiplicar essa linha por essa coluna somando. Então, 0,75 vezes 300, mais 0,54 vezes 600, mais 0,32 vezes 800, né? Então, isso daqui vai dar um único número, que é 805. Tirando a raiz desse 805, eu vou ter 28,37 metros cúbicos, que é a nossa resposta. Olha, eu estava fazendo aqui, não estava nem vendo o que estava aparecendo. Então, aqui, ó, 0,75 vezes 300, mais 0,54 vezes 600, mais 0,32 vezes 800, vai dar 805. Tirando a raiz, 28,37 metros cúbicos. Beleza? Esse foi simples, né? Esse aqui já foi mais facinho de se entender. Vamos ao próximo, então. Pessoal, o nosso último exercício aqui, então, fala que o volume de um cone, ele é dado pelo volume de 1/3 vezes π vezes r ao quadrado, né? Vezes o h. E o cone tem uma altura de 10 metros, mais ou menos 20 metros, e diâmetro de 6 metros, mais ou menos 10 metros. Eu quero calcular o desvio padrão do volume. Então, não está pedindo nem para calcular o volume, só o desvio padrão do volume. Bem, aqui então nós temos um cone, né, onde nós temos aqui a altura, né, o diâmetro e o raio de cada lado aqui. Então nós temos que o volume ele é igual a 1/3, né, o volume ele é igual a 1/3. Aqui, volume é igual a 1/3 vezes π vezes r ao quadrado vezes o h, né? Nós temos que o h equivale a 10 metros, mais ou menos 0,2 metros, e o diâmetro 6 metros, mais ou menos 0,10 metros, tá? Então, nós estamos trabalhando com altura e diâmetro, sendo que na fórmula tem um raio. Então, vamos transformar esse raio no diâmetro, porque a gente não pode utilizar o raio aqui, né? A gente não pode simplesmente colocar 3 aqui, porque senão a gente não teria uma propagação do meu desvio padrão. O desvio padrão do raio não seria 0,05, né? Então, se for no caso, seria coincidência, mas nem sempre vai dar essa coincidência. Eu teria que fazer a propagação para o raio primeiro para depois. Então, é mais fácil colocar o D na fórmula e deixar o meu modelo funcional, né, equivalente às minhas variáveis que eu tenho, tá, com as minhas medidas. Então, eu sei que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certo? Então, significa que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Substituindo este raio aqui na equação, nós temos que o volume ele é igual a 1/3 de π vezes o r ao quadrado, que neste caso é o d sobre 2 ao quadrado, vezes o h. Então, o volume vai ser 1/3 de π vezes o d ao quadrado dividido por 4, né? Porque nós temos aqui, então, elevando esses 2 ao quadrado vezes o h, tá? Então, aqui eu posso multiplicar esses membros aqui de baixo, né? E aqui eu posso sair que vai ser a fórmula do meu volume aqui, né? Ele vai ser, então, d ao quadrado vezes π vezes o h dividido por 12. Tá bom? Bom, então vamos lá, né? Vamos estar executando aqui. Esse, na verdade, aqui está errado. Faltou o π, né? Então, aqui, ó, o volume no meu modelo funcional não está pedindo, né? O meu modelo funcional não está pedindo, mas seria 6 ao quadrado dividido por 12 vezes 10 vezes π. Então, na verdade, seria... Ué, tá certo. Eu só coloquei ali errado. Mas eu multipliquei certo. 24,25 aproximadamente, né? Então, tá certo. 94,25, né, aproximadamente metros cúbicos. Estava certo. Eu bati na calculadora certo, só esqueci de colocar ali só. Aqui tem um π, né? Então, como que eu vou fazer aqui o meu modelo estocástico? Então, vamos lá para o meu modelo estocástico. Nós temos aqui, então, que a equação é igual a V igual a
Ó, nós chegamos aqui, né? D ao quadrado sobre 12, D ao quadrado sobre 12 vezes π vezes o H, né? Então aqui nós temos que montar a nossa matriz V, beleza? Então nós temos que montar aqui a nossa matriz V. A nossa matriz D, né, que é a derivada parcial aqui na nossa matriz jacobiana, tem que perguntar quantas equações eu tenho. Uma única equação, que é a do volume, né? Então eu tenho uma única equação aqui, que é a do volume. Quantas variáveis eu tenho? D e H. Então eu tenho duas variáveis, tá? Então a minha linha vai ser o volume, colunas D e H. E aí então eu vou fazer aquela derivada, a derivada disso daqui. Então a derivada de D na fórmula de V. Então aqui na fórmula de V, qual que é a derivada em relação a D? Então nós temos que D ao quadrado, né? Então se é D ao quadrado, ele vai cair aqui, lembra que o 2 cai, né? Fica multiplicando, então fica 2D elevado a 1, né? Então fica 2D. Então a derivada de D ao quadrado é igual a 2D, que aí iria ficar então 2D dividido por 12 vezes o π vezes o h. Tudo que sobrou, né? E derivando isso aqui em relação a h, derivando h em relação a ele mesmo, né? Ele vai sumir. Então vai sobrar aquilo que restou, que é d ao quadrado vezes π dividido por 12. Beleza? Aqui, pessoal, o que nós podemos fazer? Nós podemos aqui, então, agora montar, aqui vai ser uma 1 por 2, né? E se eu tenho a MVC aqui, se eu tenho duas variáveis, então significa que ela vai ser uma 2 por 2. Onde a diagonal principal, uma 2 por 2 aqui, né? Ó, onde a diagonal principal vai ser as minhas variâncias e aqui vai ser as covariâncias. Então, só lembrando que é D e H. Eu derivei em relação a D e em relação a H. Então, aqui tem que ser D e aqui tem que ser H, tá? Aqui vai ter que ser D e H, aqui D e H. Então, D com D, D ao quadrado, que é a minha variância de D, né? Que era 0,10, então vai ficar 0,1 ao quadrado. D com H é covariância, não tenho, 0. H com D é covariância, não tenho. H com H, H ao quadrado, eu vou ter a minha variância do meu H, que é 0,2 ao quadrado. Bom, substituindo então as minhas duas equações aqui, eu vou ter que 2D dividido por 12, eu já podia simplificar aqui, colocar D sobre 6, tá? Vezes π vezes H, e aqui vai ficar D ao quadrado dividido por 12, vezes o π, né? Aqui vai ficar 0,1 ao quadrado, 0, 0 e 0,2 ao quadrado. E aqui vai ficar 2D πh dividido por 12. E aqui d ao quadrado π dividido por 12. Isso daqui, substituindo o d por 6, o π e o h por 10, né? E essa multiplicação vai dar o quê? Então, vamos fazer junto aqui. 2 vezes 6 vezes o π vezes o h, que é 10. Deu, então, 376,99, tudo isso dividido por 12. Então, deu 31,416 aproximadamente. Então, aqui, nós vamos preencher aqui 31,416. O outro ficaria d ao quadrado, então 6 ao quadrado, né? Vezes o π, vezes o π, dividido por 12. Que vai dar, então, 9,425 aproximadamente, né? Vai dar 9,425. Então, aqui,
31,416, 4,425, 0,1 ao quadrado, 0,2 ao quadrado, 0 e 0. Multiplicando, então, 31,416 por 0,1 ao quadrado, vai ser igual a 0,31416. Multiplicando 9,425 por 0,02 ao quadrado, porque esse aqui é 0, né? Seria essa linha vezes a segunda coluna aqui agora. E essa daqui vezes 0, né? Por isso que ele dá esse valor. Vai dar 0,377. E aqui, 31.416, 4,425. Então, essa linha vezes essa coluna daria 0,31416 vezes 31,416 mais 0,377 vezes 4,425. E isso daqui vai ser igual a 13,4227, que é, tirando a raiz dele aqui, é igual aproximadamente a 3,66. No caso, metros cúbicos. Beleza? Então essa foi a resolução dos exercícios, né? Espero que tenham entendido. O que vocês não entenderam, tirem dúvida na aula. Grande abraço. Até a próxima aula.